Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos continuar aí os nossos estudos hoje para continuar nossos conteúdos aí. Vamos falar sobre o G20, né? Professor, o que seria esse G20? Vamos lá. Primeiro, galera, a gente teve o surgimento do G6, que foi criado em 1975 pela França, que compunha a França, né, que foi até anfitriã, os Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Itália e Japão. Aí, em meados lá de 1972, o Canadá passou a fazer parte também desse bloco, e aí desse grupo, e virou G7. De G6 foi para G7. E em 1997, a Rússia entrou também para esse grupo, que deu origem ao G8. Só que aí o que acontece? Eles são os países mais industrializados do mundo e eles fazem debates periodicamente na sede de cada país membro todo ano para debater ações que venham beneficiar esses países. Só que ele está fora de contexto porque o cenário mundial vem oscilando muito, né? Vem mudando muito. E hoje o termo que é mais utilizado, que é mais o bloco que é mais falado assim, é o G20 financeiro. Lembra que o G20, pessoal, ele vai ser dividido em dois. A gente tem o G20 financeiro e a gente tem, vou botar até com uma cor diferente para diferenciar, o G20 comercial. São diferentes. O que a gente está falando agora é do G20 financeiro. E aí eu peguei esse mapa. Nossa, não adianta que virar a câmera que ela vira junto. Mas temos aí, ó. Temos o Canadá, temos os Estados Unidos, temos o México, né? Tudo aqui na América, continente americano. Até aqui, América do Norte, né? E o México já entra no contexto da América do Sul. Aí temos México, Brasil e a Argentina, né? Os representantes aí da América do Sul, justamente com o México. Então na América nós temos 5 representantes. Lá na África a gente tem a África do Sul, né? O país aqui que fica lá no extremo sul do país, do continente. Aí nós temos a Itália, nós temos a França. Nós vamos ter o Reino Unido, vamos ter a Alemanha, vamos ter a Arábia Saudita, vamos ter Turquia também. Vem aqui, ó, Turquia. Vamos ter Rússia, como a gente falou, que é um dos primeiros, né, lá desde da criação do G6, 7, 8, a Rússia já inserida. Temos China, Índia. Aqui no caso, China e Índia já entram no contexto dos BRICS, né? Professor, quem seriam os BRICS desse aqui? Ixi, Argentina não, né? Aí a Argentina é crueldade. Os BRICS, Brasil, África do Sul, China, Índia. Só isso mesmo. Brasil, África do Sul, Índia e China. Antigamente era só BRIC, que era Brasil, Índia e China. Depois entrou a África do Sul. E aí nós temos aí também, né, no G20, né, a Austrália e a Indonésia, Coreia do Sul e Japão. Professor, tá faltando mais um membro aí. Quem seria esse membro? Seria a União Europeia, né, o bloco da União Europeia. Então, desde a crise que nós tivemos no mundo em 2008, da bolha imobiliária dos Estados Unidos, esse grupo passou a ser mais atuante. Começou a se ter mais reuniões justamente para tentar bolar saídas, estratégias econômicas que tirassem o mundo, né, principalmente esses países,
dessa crise que afetou principalmente os países mais desenvolvidos. Os emergentes não foram tanto afetados, mas os Estados Unidos, esses países da Europa, Grécia e tal, foram bem afetados com isso. E aí surge o G20 financeiro, como eu acabei de falar para vocês, que o G20 financeiro já está ligado a estratégias tomadas para beneficiar os países emergentes, que passa a ser tanto inclui-se o BRIC como a cooperação Sul-Sul, que é o IBAS, que até a gente está falando nas aulas passadas. Tranquilo? Então o G20 começa com G6, aí é acrescentado o Canadá, vira o G7, depois é acrescentado a União Soviética, a Rússia, né, e vira G8, lá em 1997, e que são os grupos dos países mais industrializados. Aí depois, que até a entrada da Rússia, que a Rússia não é tão industrializada, é industrializada, mas pegando aqueles outros, não chega a ser tanto, mas também entra num grupo dos países mais industrializados. Aí quando entra no G20zão, que já engloba tudo isso aí o G20 pega países emergentes e aí a União Europeia, que quando pega a União Europeia, pega os países que são membros da União Europeia, entendeu? E aí nessas páginas seguintes aqui, eu tinha pegado aqui, ó, o PIB tem um livro de vocês, né, dos países que compõem o G20. Aí primeiro aí os Estados Unidos, segundo nós temos a China, né? Terceiro Japão, quarto Alemanha, quinta Reino Unido, depois temos a França e em sétimo o Brasil, isso de 2014. O Brasil estava entre as 4 maiores economias do mundo. E outra coisa também que a gente tem aqui, vai destacar, mas que já é do outro conteúdo. A gente vai entrar na parte do livro de vocês que vai falar sobre a nova ordem mundial que nós vivemos, né? Primeiro vai falar que depois da Guerra Fria a gente vivia na Guerra Fria a gente vivia na ordem bipolar, né? Tínhamos duas potências como as grandes potências do mundo, que era a União Soviética e os Estados Unidos. Em 1991 acaba a União Soviética, fica só os Estados Unidos como a grande potência. Aí todos vão pensar que, bom, agora a gente tem uma ordem unipolar. Por que unipolar? Até pensava-se que o Japão e a Alemanha eles iriam alcançar o posto de potências, né, que ia poder nivelar e brigar com os Estados Unidos. Só que não foi bem isso que aconteceu. O Japão até 1980, 90 estava crescendo muito economicamente, mas que foi percebido que eles, por questões até mesmo depois do período da Segunda Guerra, ele assinou, né, como ele saiu perdedor, a nova constituição deles, eles abriram mão de ter um exército, né, só tem um exército de autodefesa, que é insignificante, na verdade quem segura a bronca mesmo lá é os Estados Unidos, o exército americano que tem base lá e tal, tem porta-aviões, e eles não têm exército, e eles iam crescendo economicamente. Aí depois de 1990, e aí já não tem muito como ele crescer, né? Que a nova constituição deles toda foi moldada para os Estados Unidos, tá bem que ali tutelando eles, tomando de conta deles. E aí não tem muito como eles crescer. Os Estados Unidos estavam, depois da Guerra Fria, né? Vendo aquele processo, eles aproveitaram, cresceram muito economicamente, mas depois de 1990 a gente observou que eles começaram a passar por muitas recessões. O que é isso? Recessão é quando o país não cresce. E aí a chance do Japão disputada com os Estados Unidos já é descartada. A Alemanha do mesmo jeito. Depois que perdeu a guerra e da unificação, quem comanda o exército dela, né? O exército dela é bem pequeno e o exército dela está subordinado à OTAN. Quem é os generais da OTAN? Justamente os Estados Unidos. Então, militarmente, ela não tem como ser uma grande potência porque ela está tutelada pelos Estados Unidos. Economicamente, também, ela não tem tanta pujança e não vingou. A China tem grandes desafios internos, apesar de ser ali, tá brigando diretamente com os Estados Unidos para ser a nova potência. Tá? Inclusive, eles têm até um projeto que daqui a 50 anos eles querem ser a maior potência mundial. E os Estados Unidos continuaram sendo como o bambambam. Apesar dos Estados Unidos ser tido como bambambam, olha aí quem é o país que tem mais títulos da dívida americana.
é a China. Depois vem o Japão, países do Caribe, países exportadores de petróleo, que no caso lá da OPEP, né? E aqui o Brasilzão também, ó. Tem títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é devedor da gente, né? A gente comprou boa parte dessas dívidas dos Estados Unidos. E a China desponta nesse ranking aí, né? O primeiro aí. Tem os Estados Unidos de certa forma na mão, né? Por causa dessas dívidas. E a gente entra também no mérito de que até 2001, depois do atentado, né, do 11 de setembro, a gente teve a doutrina Bush, que defendia o que era a doutrina Bush, quem não sabe, é que os Estados Unidos eles deveriam atacar os terroristas ou os inimigos deles, né, antes do que os seus próprios inimigos lhe atacassem. Então, tinha que atacar primeiro para que os inimigos não atacassem, né, pegassem a gente de surpresa. E aí que eles fizeram até a guerra do Iraque, que não foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, né? Por isso que a ONU ficou também perdeu uma credibilidade também assim, né? Porque os Estados Unidos foi a guerra, né? Autorizou e partiu para cima. E aí pensava-se numa ordem multipolar, né? Mas os Estados Unidos, depois da crise de 2008, passou por um perrengue econômico, até mudou mais a postura depois que o Barack Obama entrou, né? Que ele mesmo fazia acordos mais multilaterais, não apenas unilateral, e os Estados Unidos começou a perder essa sua potência econômica. E aí começou a se falar de novo em ordem multipolar. Por quê? Porque tem os Estados Unidos, né? Ou então em ordem unimultipolar. Porque só tem uma potência mundial, militarmente falando, né, com o maior poderio disparado longe de todo mundo, que é os Estados Unidos, e multipolar na questão econômica, que a gente junto com os Estados Unidos, tem ali China, tem Índia, tem Brasil que vem aí crescendo, tem Alemanha, tem Japão, tem um monte de países que também crescem economicamente, não unicamente os Estados Unidos. Então, por isso que esse discurso de ordem multipolar começou a crescer depois da crise de 2008 dos Estados Unidos, que os Estados Unidos começou a cair numa decrescente economicamente. Tanto que a gente vê aí os títulos da dívida pública americana constando aí com um monte de países, nessa lista aí vocês podem constatar, que detêm dívida do Tesouro americano. E aí que a gente entra nessa questão de ordem bipolar, depois unipolar dos Estados Unidos depois da Guerra Fria, aí até a doutrina Bush, depois da crise de 2008 da bolha imobiliária dos Estados Unidos, a gente passa a ter uma espécie de vislumbração de uma ordem multipolar, e alguns pesquisadores também falam da questão unimultipolar, porque militarmente só os Estados Unidos, é o bambambam, e multipolar a gente vai ter outros países aí, como os dos BRICS, despontando na economia mundial. E para vocês exercitarem, eu vou deixar essa questão do Enem, vocês batam um print aqui o texto motivador, e aqui a gente tem a pergunta sobre o G20, né? E aí vocês respondem e me enviem no aplicativo. Um abraço, tenham um bom fim de semana e até a próxima.